Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos meditando na palavra de Deus e tendo em nossa frente a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade. Amém, amados? Estou precisando muitas vezes fazer que nem a criança, se anular completamente. Zero. Para aprender coisas novas. Porque muitas vezes é nos colocado na nossa mente, imputado na nossa mente, não é? Revelações, entre aspas, e coisas que ficam presas e não nos deixam avançar para a revelação do Espírito Santo. Veja, está em Jeremias, que Deus, ele revelaria coisas que tu não sabes, ou que ninguém sabe, quer dizer, coisas íntimas, revelações, que só Deus pode trazer. Amém, amados? Então precisamos estar aberto à manifestação do Espírito Santo e não fechar numa teologia. É claro que nós temos que ter uma base teológica, mas aberta, não é? Às manifestações de Deus. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? E aquele que busca, Deus quer se manifestar, como eu já falei. Amém? Portanto, meditamos na palavra de Deus. Tá certo? Em nome de Jesus. E meditar não é colocar goela baixa, não é incutir. Meditar é conversar a respeito daquilo que a gente pensa e externar isso. O juiz é Deus e o guia é o Espírito Santo. Glória a Deus? Muito bem. Lucas capítulo 20. Pegue a Bíblia aí. Lucas capítulo 20. Isso é mais que uma pregação, isso aqui é um estudo da palavra. Amém, amados? É muito mais que uma pregação, uma mensagem específica. É o conhecimento da palavra de Deus, que nós precisamos conhecer. E que todos podem, através da sabedoria do Espírito Santo. Se você não tem, pede para ele sabedoria e Deus vai te dar. Sem duvidar, é claro. Tiago, capítulo 1. Muito bem. O tema é o seguinte: os saduceus e a ressurreição. Então, é sobre isso. E vamos ver o que Cristo vai falar a respeito da nossa ressurreição. Amém? Chegando a algum dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, sem filhos. O segundo, o terceiro, todos eles. Amém? 31. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Aleluia! Porque os 7 a desposaram. Muito bem, então lhe acrescentou Jesus o caminho, a verdade e a vida. O que ele falou então? Ele disse: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Primeira revelação. Amém? Casam-se e dão em casamento. Mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Mas por que, pastor? Daqui a resposta: pois não podem mais morrer. Pois não podem mais, aleluia, mais morrer. Que maravilha isso, aleluia, glória a Deus. Mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Que coisa, né, amados? Glória a Deus. São iguais aos anjos e são filhos de Deus. Quem são os anjos? São corpos espirituais.
eternos. Aleluias. Então, Cristo fala que nós seremos o quê? Iguais aos anjos. Igual no sentido de corpos celestiais, de seres espirituais. Assim nós seremos, desculpe. Assim nós seremos. Então essa é a primeira informação que nós temos da palavra de Deus. Então Cristo dá uma pista já nisso. Vocês serão que nem os anjos. De Paulo, ele explica isso lá. Que o primeiro é natural e o segundo ele é espiritual, porque é eterno. O natural morre, o espiritual não. Eles não morrerão, jamais. E aqui está então. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição entre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer. Diga glória a Deus. Para que tenham a vida eterna em Cristo, é o caminho para isto, a sua obra gloriosa e o seu santo nome. Glória a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá para habitar nele. Lá vai ter que ter esse corpo espiritual, que todos vão receber, os salvos, os dignos da salvação, da ressurreição. Aleluias! Ele acrescenta, e que os mortos hão de ressuscitar. Agora, sobre a ressurreição. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Amém? Então você vê aqui como Cristo, através de uma pergunta, traz vários esclarecimentos importantes para a nossa vida espiritual. Primeiro, a ninguém casa. Amém, amados? A ninguém casa. Nós seremos irmãos e eternos. Iremos habitar com Deus. Segundo, que ele fala sobre a ressurreição, como nós seremos, ele diz que nós seremos a semelhança, iguais aos anjos, no sentido de termos corpos celestiais também na era vindoura, na ressurreição, o que for digno de alcançar. Aleluias! E com relação à ressurreição, veja, ele acrescenta dizendo, e que os mortos hão de ressuscitar. Ah, meu Deus! Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. A gente sabe que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Quer dizer, o ser, na verdade, a sua essência, aleluia, vai para Deus. Amém? Você vê a parábola do rico e do pobre, que o pobre está lá ao seio de Abraão, no paraíso. Quer dizer, a gente tem testemunhos incontestáveis na palavra de Deus que mostram essa realidade. E quando alguém morre, não fica no pó da terra, ele vai para Deus. E um dia virá já com seu corpo perfeito, espiritual, com Cristo, na ressurreição, é chamado. Aleluias! Glória a Deus! Então veja, Deus não é Deus dos mortos, dos vivos. Né? Então a parábola do rico e do pobre mostra isso. E quando o rico morre, ele já vai para o inferno. Mas quando o mendigo morre, ele vai para o céu. E vai ainda sendo conduzido por anjos de Deus. Glória a Deus. E fica essa questão de como é que nós seremos então o nosso corpo. Vocês serão que nem os anjos. Terão corpos celestiais, perfeitos, eternos, espirituais. É o que o Paulo está pregando lá em 1 Coríntios 15, sobre a pergunta. Não é fatal que nós lemos antes, na primeira mensagem. Agora, veja bem aqui, não é, no livro de Coríntios 15, essa passagem aqui, que eu quero retornar, amém? Ó, temos quase lá, graças a Deus cheguei lá. Amém? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Veja, lá em Lucas capítulo 20, nós tivemos já uma boa
E quase que matou tua charada já. E com esse texto de Paulo aqui, meu Deus, vou repetir. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens e dos animais. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Nós seremos celestiais. Uma é a glória do sol, enfim. 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em honra. Amém? Versículo 44. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Glória a Deus. Aleluias. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, criado do pó, já falei sobre isso, não é? Aleluias. O segundo é do céu, ou espiritual, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para a terceira parte. Terceira parte, assista a terceira parte. Amém, amados? Assista, nem que você não assista logo depois, mas guarde isso aí e assista. Esse assunto é interessante. E Deus está nos dando já um vislumbre, mas algo muito concreto a respeito. Nós podemos estar firmados nisso. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu abraço aí, irmão Nereu, o irmão, aleluia, Rodrigo, irmão Marcos, a irmã Marta, Paulo Vargas e todos aqueles que estão aí assistindo essa mensagem. Deus te abençoe. Amém, amado? Esteja aberto ao Espírito Santo. Esteja aberto à revelação de Deus. Muito mais do que você possa pensar ou pedir. Infinitamente mais Deus tem para você. E você pode sim. Em nome de Jesus. Fica na paz.